o programa A Luz da Psicologia traz um assunto importante. Como sempre, aceitação ou resignação? A grande diferença entre aceitação e resignação, você sabe? Bem, aceitar não é se conformar, mas é ser capaz de ler o mundo como ele é e tomar as atitudes possíveis para impedir que o seu negacionismo ou medo tomem conta. Será que é isso? Será que não é isso? Agora, hoje, doutor Luiz Aibinder, tem aceitação na conversa, no programa, tem resignação no programa e tem convidados. Tem o convidado Rolf Miller, meu aluno, meu amigo. Ele é um cidadão suíço, vocês vão notar por um leve sotaque que ele ainda tem. E o Rolf é uma espécie que eu classifico como Indiana Jones brasileiro ou suíço. Eita. O Rolf não vai... É um Indiana Jones. Ele não vai de férias para Nova York, para Paris, para comprar roupa, para ver shopping. Ele vai para a África subir as montanhas Kilimanjaro, outras montanhas altas, vai conviver lá com os hipopótamos, rinocerontes. Ele é um aventureiro nato. Que bacana. Eu admiro muito isso. Que legal. Gostei de ver. Eu vou falar uma coisa, ele tem uma cara de bravo, hein? Ele tem a cara de bravo. Deixa eu chamar ele na conversa aqui, mas estou até meio preocupado. Vou chamar ele assim. Rolf, beleza? Como é que tá, parceiro? Bom dia, gente. De perto eu assusto menos do que de longe. Olha só, Rolf, é um prazer tê-lo aqui com a gente. E você, como uma pessoa que, pelo que o doutor Luiz Aibinder disse aí, né, é um pesquisador, é um desbravador, né? É uma coisa que eu gostaria de ser. Eu tenho um tio meu, que é irmão do meu pai falecido, que ele tem meio esse espírito aí, mas o espírito dele não foi só para ir para fora, não. É aqui no Brasil mesmo. Ele se prontificou a conhecer o Brasil antes de morrer de Ponto do Iapoque ao Chuí. Ele comprou uma Rural, comprou um trailer, comprou uma moto 125 e um barco. Fez esse combo e viajou do Iapoque ao Chuí, conhecendo o Brasil todo. Então foi muito legal. Ele ficou tipo 3 anos viajando e a família só via ele nos finais do ano, quando ele pegava onde ele estava, ele pegava um tipo de, ou um avião, um ônibus, alguma coisa, e vinha para passar as festas e voltava para o seu destino. E é bacana viver assim. E nesses seus percursos que você faz, acho que muitos momentos de aceitação e resignação você viveu, né? O que me ensinou muito foi a montanha. Antes, em 2020, foi no Carnaval, logo antes de acontecer, eu consegui chegar a 6.342 metros na Bolívia. Mas uma das situações que me marcou foi a terceira subida no Kilimanjaro, que eu levei 2 horas para fazer 1 quilômetro. Estava muito mal, porque eu não conseguia dormir direito, que na altitude, às vezes, você vai muito ao banheiro. Então, eu estava... O guia falou assim, me dá a mochila. E eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou subir mais um pouco para fotografar o pôr do sol, porque eu acho que dessa vez não vai, não. Aí ele carregou a minha mochila, eu aceitei ele carregar a mochila, e dentro de mim começou a transformar o que estava em resignação eu conseguir caminhar um pouco melhor, e aí eu comecei, tem dois cumes lá, tem um de 5.700 e outro em quase 5.900. Aí eu comecei a ver, foi um nascer do sol lindo, aí comecei a ver o primeiro cume, aí eu falei assim, cara, dá para chegar. E aí e na montanha é o seguinte, você olha, tipo, marca uma pedra na tua frente, caminha 10 metros, mais 10 metros, porque se você pensa no final já, no destino, você vai ter mais dificuldade, porque parece muito longe. E a montanha, às vezes, como eu falei, você caminha, aí eu olhei no relógio e falei, caraca, 2 horas fazer 1 quilômetro, isso é, tipo assim, absurdamente baixo. E aí foi uma grande lição que eu recebi, que por não ter aceito a derrota, mas
dentro estava resignado que poderia acontecer isso. Eu falei, vou só experimentar mais um pouco e acabou indo. Então, às vezes, até falei, quando o Luiz me falou do programa, eu falei, às vezes, resignação e aceitação são linhas muito tênues. E essa montanha que eu fiz, que de 6.342, tive 3 tentativas. Porque na primeira não consegui, na segunda a gente não conseguiu chegar lá, porque lá é uma rota de tráfego, e aí colocaram miguelitos na areia. Miguelitos são aquelas coisas que furam pneu, e aí a gente teve que fazer outra montanha. Então, segunda vez não consegui, aí na terceira eu consegui. Então, para mim, se tiver que traçar uma linha entre aceitação e resignação, é tênue às vezes. Certo. Nós estamos conversando aqui com o Rolf Miller, fotógrafo e aventureiro aí, desbravador. E eu já gostei demais só da primeira história. Imagine que esse homem tem de conteúdo para contar para a gente. Ou me contaram, na verdade, não me contaram. Eu vivi essa experiência. Eu tinha um programa Luz da Psicologia na Rádio Haroldo de Andrade. Certo. E nesse programa eu estava entrevistando um rapaz que ficou cego aos 30 e poucos anos de idade. Ele era motorista, acho que da Ambev, alguma coisa assim. Sofreu um acidente e ficou totalmente cego. Uhum. E ele me deu uma lição de vida que extraordinária. Eu fiquei impressionadíssimo. Resumidamente, eu perguntei a ele, olha, talvez eu entendesse que uma pessoa que nasceu cega, não tendo referenciais de visão, tem uma aceitação melhor, convive melhor com a cegueira. Como é ficar cego aos 34 anos de idade? E ele me disse, Odilon, sem nenhuma lástima, nenhuma dor, nenhuma reclamação, ele disse, doutor, agora essa é a minha realidade. Que aceitação maravilhosa desse rapaz. É com isso que eu vou ter que viver e pronto. Muitos pensam que aceitam quando, na verdade, estão apenas se resignando. A frase padrão dessas pessoas é fazer o quê, né? Ou foi a vontade de Deus. Falam ou pensam assim, mas com o coração sangrando. Aceitação e resignação, como disse o Rolf, são duas atitudes muito diferentes. A resignação nos fará sofrer, pois continuamos esperando que a situação seja de outra forma, e não como ela é na atualidade. Nesse caso, nós nos sentimos vítimas da situação, ficamos passivos e não procuramos mais opções. Aceitar o que existe ou o que acontece não necessariamente quer dizer gostar do que existe ou desejá-lo. Deve ser por isso que o escritor Balzac disse: a resignação é um suicídio cotidiano. Odilon, diante de uma realidade que é muitas vezes dolorosa, temos duas escolhas. Ou aceitamos plenamente, como foi o caso do rapaz cego, e assim superamos, ou não aceitamos, nos resignamos, entubamos o prejuízo, ficamos ressentidos e vamos sofrer. Amadurecer é também aceitar aquilo que não gostamos. O sofrimento, Odilon, acontece quando a gente entra em choque e conflito com a realidade. Não há uma realidade diferente da realidade, quer queiramos ou não, quer a aceitemos ou não. Se esperarmos que o universo nos dê só o que queremos, estamos inevitavelmente condenados ao desapontamento. Por outro lado, se aceitamos aquilo que o universo nos dá, nossas vidas serão bem mais suportáveis e poderemos viver em paz. Dito isso, entendam todos os telespectadores que para nos livrarmos do sofrimento, é primeiramente necessário aceitar aquilo que existe. É isso aí, gente. Eu fico, assim, impressionado como a cada programa que eu passo aqui, eu tenho os programas espirituais, né? O senhor sabe muito bem do meus segmentos. Sou uma pessoa cristã que tem os objetivos, mas é um complemento à psicologia e o trabalho que o senhor realiza é um complemento na formação de opinião e caráter. Não tem como uma pessoa não refletir no seu dia a dia, ouvindo coisas que o senhor diz, sem ouvir coisas que o senhor diz, ou até mesmo coisas que os convidados que o senhor traz dizem aqui.
O Rolf aqui, de uma forma brilhante, né, e natural, deu uma lição de vida aqui, que eu vou perguntar para o senhor, doutor Luiz Arbini, se o senhor concorda comigo ou não. Porque o Rolf, quando disse que a escalada da montanha, para ele, se transformou num pesadelo, né? E mais... E perseverança. Primeiro, perseverança, resignação, né, e aceitação, né? Aceitação, porque não tinha como, já estava ali, aceitando os fatos que ele queria subir. A resignação é de que ele queria chegar no topo, mas que não podia olhar para o topo, e sim caminhando, olhando para cada 10 metros, fazendo uma marcação, indo em direção ao topo e conseguir chegar lá. Podemos trazer para a vida, pode se aplicar para a vida essa técnica, doutor Luiz Arbinder, de uma escalada de montanha, por exemplo, a cada 10 metros marcamos, damos uma refletida, pensamos e continuamos adiante para atingir o objetivo? Pode. Primeiro, imagine, é um degrau de cada vez, né? Numa escada, você não fica visando o patamar, você quer subir um degrau de cada vez. Na vida prática, às vezes, nós temos metas muito elevadas, é o topo da montanha para a gente. Aquele topo da montanha, se você for medir só o topo da montanha, aquele desafio se torna esmagador. Entretanto, se você subir um degrau de cada vez, dividir aquela montanha em submetas, eu vou subir até essa pedra X, depois eu vou até a outra, essas submetas não são esmagadoras, são desafiadoras. E qualquer tarefa gigantesca pode ser subdividida. E você não vai desanimar se você pensar, só mais um passo, só mais isso, só mais aquilo. E no caminho oposto do Rolf, eu digo o seguinte, se você quer demolir uma montanha, pedra por pedra você desfaz a montanha. Tudo é uma questão de submetas. A gente fica muito de olho grande no resultado final e esquece de partilhar aquela meta. Nós sabemos, né, Rolf, que a faculdade é muito importante na vida do ser humano, né? Nem todos têm oportunidade aqui no Brasil, pelo menos propriamente dito, de conseguir fazer sua faculdade, realizar esse objetivo. Por outro lado, em outros países é regra e já desde que dos princípios dos seus estudos, a faculdade já é meta e já é obrigação. Mas aqui é diferente. Mas você hoje, eu observo, né, você tem um olhar, você tem um semblante de uma pessoa muito experiente e observadora. Essa sua resignação aí que tem dentro de você, vem de onde? Vem dessas suas aventuras? Vem de um ensinamento de escola, faculdade ou a vida te proporciona? Acho que é uma mistura de tudo. Primeiro, sobre o que o Luiz falou do cego, uma das coisas que me atento muito é a prece da serenidade. Concedei no Senhor serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Uhum. O curso que eu fiz com o Luiz me deu uma direção. Eu já falei para o Luiz isso, que o guia da montanha, ele te dá as coordenadas, mas ele não pode te levar lá para cima. Isso, é verdade. Você mesmo tem que caminhar até lá em cima. Então, esse curso que eu fiz, que inclusive acabou rendendo um livro que eu escrevi, que fala muito da minha transformação, de me tornar mais assertivo, e de ver justamente que a gente perde muito tempo brigando por razão, a gente perde muito tempo brigando por coisas corriqueiras. E como o Luiz diz, é melhor se cercar com pessoas certas do que se juntar com pessoas erradas tentando transformar em certas. Entre aspas, logicamente. Mas é isso que eu vejo. Hoje eu acho que eu bato menos de frente com as coisas, porque uma viagem que eu fiz uma vez para a Ilha da Páscoa, eu tive 7 dias e choveu durante 6 dias e meio. Então, quando você está diante disso, são coisas assim... eu falo de coisas que são prazerosas, porque quantas pessoas
não queriam ir até lá. Mas como fotógrafo, você tem uma expectativa de fazer umas fotos, às vezes fica meio frustrado. Mas se você aceita que você não tem influência no tempo, você vai fazer. Então, tipo assim, fiz umas fotos muito diferentes, até ficou legal. Que umas coisas mais sombrios dos moais. Então, eu acho interessante um bom lugar para você observar como está a aceitação das pessoas é no aeroporto, quando tem um voo atrasado ou cancelado. Aí você vê aquelas pessoas que dão aquele chilique ou acham que o chilique delas vai fazer o avião decolar. E ali, por exemplo, nessas coisas do cotidiano, eu tenho uma frase no meu livro que diz: a vida me ensinou que a gente deve observar as entrelinhas das pessoas para saber com quem realmente está lidando. E eu observo muitas pessoas o que elas falam depois do mas. Então, são coisas assim, eu acho que o que você falou é uma mistura de vivência, de experimentar na prática aquilo que eu aprendi na teoria. Só uma pequena coisa, na Suíça não tem essa mentalidade de faculdade aqui. Eu até acho muito bom o sistema que tem na Suíça. Eu me formei em comércio. Como que é isso? Você procura um emprego numa firma, que você trabalha na firma, na prática, durante 3 dias, e durante 2 dias você vai para a escola. Então, você junta a prática com a teoria. E eu acho que isso, para tudo na vida, tem um valor inestimável, porque, às vezes, a pessoa está na faculdade e ela fica muito na teoria. Quando ela vai na prática, ela vê que na prática, as coisas que ela aprendeu não funcionam bem assim. Ok. Agora, eu estou dizendo que, mais uma vez, né, eu vou falar aqui a cada vez que ele fizer uso da palavra, doutor Luiz Albino, eu vou tomar a liberdade de fazer esses elogios, porque a gente observa, assim, muito conteúdo nessa pessoa, entendeu? Muito conteúdo. E isso é importante para os nossos telespectadores. Bom, antes do povo quer saber, eu vou falar aqui com o Will de Carvalho. Tá mandando um abraço. Bom dia a todos. Will de Carvalho Bragança. Também aqui a Ana Colucci. Bom dia. Aceitar a situação difícil significa parar de gastar energia com culpa? Resignação é entregar-se passivamente e desistir, professor Aibinder? Ana, resignação é entubar o prejuízo. Você aceita não. Você se conforma com aquela situação numa postura de mendigo, sai arrastando os pés, fazer o quê, né? Não dá para fazer nada. E quando você aceita, entender que a vida é assim, certas coisas acontecem, que a vida não dá replay, você não dá para voltar atrás do filme e refazer, você aceita acontecer o que tinha que acontecer, você aceita como uma rainha, não como uma mendiga. Aceitação, juntando com o que o Rolf falou anteriormente, do chilique no aeroporto, toda vez que acontece uma situação adversa, a minha recomendação para os meus clientes é a seguinte: separa o que está sob teu controle e o que está fora do teu controle. No caso do avião atrasou, cancelou o voo, não está no controle da pessoa fazer com que o avião apareça e saia. Não está. É um gasto de energia enorme numa situação inútil para fazer com que o avião apareça porque você está tendo um chilique, está tendo um ataque de pelanca. Não adianta isso, porque as condições de voo não são humanas, não vão se sensibilizar pelo teu ataque de pelanca. Então, aceita aquilo que você não tem controle. Essa parte eu não tenho controle. A que eu tenho controle, ainda que eu não gosto, eu vou pensar o que eu posso fazer a partir dessa situação, qual é o meu próximo passo. Assim você não se coloca numa posição de vítima. Hoje em dia, o que mais a gente vê são pessoas que estão se aventurando, né, Mateuzinho? As pessoas que estão... Quantas pessoas você já viu que, por exemplo, no seu meio artístico, quantas pessoas têm banda,
com um trabalho gravado e tem medo de não vai dar certo, não vamos chegar lá, é muito difícil. Tem bastante gente? Muita gente tem. E tem muita gente também, né? Não só no ramo da música, como estão com seus negócios aí, microempresários, estão com problemas de dar o próximo passo, por quê? Vamos ver como... Eu entrei no elevador ontem, entrou um cara junto comigo, comendo um quibe. Estava comendo um quibe o cara. Aí eu falei, boa tarde. Ele falou, boa tarde. Eu falei, tá almoçando? Ele falou, rapaz, tô almoçando, esse é meu almoço. Não tô tendo tempo nem para almoçar. Também, né? Essa incerteza que está esse governo, essa incerteza que está essa situação da inflação. Vocês que trabalham no mundo privado nem sentem, mas a gente que trabalha no poder público vê verdadeiramente como é que está a situação. Não sei o que tem. Olha, eu perguntei para o cara se ele tinha almoçado, ele falou a situação do país, que o cara vive sem almoçar, comendo um quibe, substituindo um almoço e preocupado com a situação do país. É um candidato a ter um problema de ansiedade, doutor, por falta da aceitação ou de não ter resignação? No caso desse daí que você contou, é o ego, a vaidade. Agora a gente pensa que a vaidade é só para cima. Eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o ego também é comparativo para baixo. No caso dele, ele é uma grande vítima. Ele ostenta aquela vitimização como uma medalha de ouro. Eu não tenho tempo para comer nada, só posso comer isso. A culpa é do governo, do cachorro, da chuva, de qualquer coisa, menos dele. Ele quer um diploma de vítima, isso é vitimismo. O vitimismo torna a pessoa passiva, porque ela é vítima, não pode agir, e candidata à depressão. Certo. Tem aí mais um povo que quer saber aqui. Posso completar uma coisa? Pode completar, claro. Essas pessoas são vampiros que a gente deve sair de perto, que elas roubam nossa energia e não vão mudar. E, tipo assim, a melhor coisa que a gente faz é apertar o próximo andar e sair do elevador para não se contaminar. Rapaz, se puder sair, você só descer do elevador. Olha só, deixa eu falar uma coisa que, por incrível que pareça, inconscientemente foi o que eu fiz. Mas eu me senti mal com aquele comentário dele e o elevador estava no primeiro andar, ainda não tinha dado início à subida. Só que ele abriu a porta mais uma vez. Quando abriu a porta mais uma vez, eu falei, esqueci uma coisa. E saí do elevador, o cara ia embora. Porque ele tinha falado, enquanto o elevador subia, ainda falou mais uma coisa. Falou, bom, inclusive, estou pensando, acho que eu vou morar em Portugal, vou embora daqui desse país. Falei para ele. Aí abriu a porta e falei, se você for, boa viagem. Mas só para te lembrar, a situação tá ruim no mundo inteiro, tá? Um abraço. Se você vai no elevador até um andar muito alto, você se suicida. É verdade. Chega lá com os pulsos cortados. Vamos lá que tem... Em relação ao que o Rolf falou, o seguinte, 2 grandes pacifistas, Dalai Lama e Gandhi, falaram praticamente as mesmas coisas. Se afasta dessas pessoas que querem entrar na tua mente com os pés sujos, com lamentações, lamúrias, choramingos. Se afaste dessas pessoas. Isso não é prepotência, isso é legítima defesa. Eu deleto logo uma pessoa dessa na minha vida. Quer dizer, eu não ignoro a pessoa, mas eu não absorvo, não viro uma esponja para aqueles problemas que ela relata, nem alimento. Olha, meu pai não era... Eu chamo essas pessoas de fura-roda. Meu pai não era... É o seguinte... É o quê? Se tiver uma roda de amigos conversando numa festa e essa pessoa encosta, um vai pegar um drink, outro vai no banheiro, outro vai dar um beijo na namorada. E se você for o último que está na roda e fica com aquela mala, acabou para você durante 15 minutos, vai escutar lamúrias até você também conseguir ir no banheiro. Então essas pessoas, elas furam a roda de conversa. Eles fazem qualquer... boa conversa. Lá em São Paulo... Se você for a última pessoa nessa situação, um minuto só, Odilon, eu não vou perder a chance, senão depois eu esqueço. Se você for a última pessoa a ficar aturando essa mala, você pergunta, você que sabe de tantas coisas, me explica, por que o Mar Vermelho é azul? Isso... Acabou o papo de lamentação. O Rolf, no interior de São Paulo, essa pessoa não é chamada de fura-roda, não. Lá sabe como que é? Como? Espalha brasa.
Versão delicada. Ih, lá vem o Aqui eu sou mais espaiabrado. escancarado. Bom, a pergunta que o povo quer saber, vamos lá, o Gerson. Doutor Luiz Aibinder, bom dia. Doutor Ralph, bom dia, Odilon. Ser empresário hoje é um misto de aceitação e resignação. Aceitar o momento crítico e ter resignação para mudar o momento e criar alternativas. O senhor concorda? Não. Resignação é entubar o prejuízo, como eu falei anteriormente. Você só fica olhando para o próprio umbigo, com autopiedade, e não faz nada para mudar a situação. A aceitação do empresário é entender as coisas estão indo ruim. O que eu posso fazer para mudar o rumo, para melhorar os negócios? Isso é aceitação. Aceitar que está ruim e se concentrar no próximo passo. Se você ficar esperando com lamentações que a situação mude por si mesmo, vai esperar por muito tempo. Vai à falência antes disso. Rolf, a pessoa quando precisa emagrecer ou perder uma barriga, não que eu esteja precisando, tá? Mas a pessoa quando precisa emagrecer, perder uma barriga, tanto por vaidade como por questões de saúde, mas sempre fica protelando. Segunda-feira eu começo. Aí na segunda ele arruma um problema, na terça não vai, na quarta também não, aí na semana que vem eu começo. E não vai, e a barriga cresce e a solução desaparece. Você, nas suas escaladas, né, de montanhas, você se programou, falou, vou escalar a montanha. E como foi para se programar? Como foi essa resignação para dar o primeiro passo e falar na sua primeira subida, não, eu vou e foi mesmo e aconteceu? Porque isso também serve para levar para a vida das pessoas que ainda estão pensando em tomar uma decisão de parar de fumar, de parar de beber, de emagrecer e não tomam uma decisão. E escalar uma montanha hoje não é para qualquer um. A pessoa tem que ter muita força de vontade, não é verdade? É o seguinte, primeiro vou citar meu pai, que dizia que cada quilo que você ganha, preguiça aumenta. E o porteiro aqui no prédio, ele é muito engraçado. Ele tem uma vivência muito, muito boa também. Ele falou que todo mundo que está muito gordo aqui no prédio são aqueles que chega pizza e refrigerante um dia sim, outro não. E uma coisa que eu falo que eu ofereço R$50, sabe aquela esteira de aeroporto que tem aquela esteira reta? Uhum. Se uma pessoa ficar lá filmando um gordo fora daquela esteira, eu pago R$50. Então, para subir montanha, a primeira montanha que eu fiz foi em 2009, que eu nem estava no script. Eu estava no Equador, meu pai tinha falecido, aí fui fazer uma viagem, e aí no hostel que eu fiquei lá, tinha um anúncio para subir o Cotopaxi, que era um glacial. Aí falei, vou fazer. E eu não estava com treino na época, porque eu tinha ido para Galápagos, então não estava num bom preparo. Sofri, e depois eu tomei gosto para a montanha. Então, naquela última vez que eu fui para a Bolívia, eu treinava aqui no Rio. Tem trilhas, tem uma trilha que eu faço, que são 1.200 metros de desnível, que você começa lá no Horto e vou até a estação, passo na frente da casa do Luiz, pego depois a estação Uruguai, de metrô. Então, dá uns 22 quilômetros com 1.200 metros de desnível. Aí eu fazia uma vez por semana isso. Então, você começa a habitar o corpo. A altitude é uma incógnita. Cada um tem uma reação, mas a gente tem um registro dentro do organismo. Quando você chega a determinada altitude uma vez, o corpo se lembra que já foi. Mas isso também tem um problema, porque se você tiver o mal da montanha, esse registro fica no corpo também. Então, determinadas altitudes, você sempre corre risco de embolia. Você tem que saber disso também.
Quer dizer, não é uma atividade sem risco, como tudo na vida. Mas uma vez um montanista ele falou o seguinte, que ninguém sobe montanha para morrer, sobe para viver intensamente. Doutor Então, Luiz... tipo, eu acho que a perseverança, o que é preciso para fazer qualquer coisa na vida, você precisa ter perseverança. Como o Luiz diz, acabativa. Eu tenho um amigo que tem um monte de iniciativa, mas ele não acaba as iniciativas, então ele fica só nas ideias. Eu vi um empresário muito bem sucedido falando uma vez, eu já falei aqui uma vez, vou falar de novo. Perguntaram para ele, como que você conseguiu chegar aonde você chegou? Ele falou, vou ter uma regrinha básica que eu posso passar para quem está nos vendo, que esteja começando agora, que se começar a aplicar isso já é um primeiro passo muito importante. Você todo dia pela manhã, você anota 5 prioridades que você tem para fazer na sua vida naquele dia. Só que é o seguinte, só passe para a segunda quando você concluir a primeira. Porque senão você começa a ter uma dificuldade na primeira, já pula para a segunda, aí na segunda tem uma dificuldade, passa para a terceira, aí chega no final do dia, você não resolveu nada. Vá uma por uma até o final, como você acabou de dizer aí. O Aguinaldo quer saber aqui, doutor Luiz Albinder, nos vícios, né, que nós temos, vamos generalizar, vamos falar de todos os vícios aí, álcool, fumo, prostituição, tudo. Nos vícios, o que a aceitação e a resignação, qual o papel de cada um, qual dessas duas palavras que isso altera, ajuda ou prejudica nos vícios? O vício é uma maneira de fugir da realidade. Ninguém é viciado na droga especificamente, ele quer fugir de uma realidade que considera dolorosa. Quando você tem um vício, usa uma substância, qualquer que seja, ela libera... Quando você tem um vício, há uma liberação da substância do bem-estar chamada dopamina. Aí aquilo te estimula a usar outra vez a mesma droga para ter o bem-estar. Daí você vai perpetuando isso. E vai criando uma tolerância. Cada vez você precisa de mais dose para sentir o bem-estar inicial. Quando você se resigna, significa o seguinte, fazer o quê? Eu sou viciado, né? Todo mundo fuma, ninguém larga, não sei o quê. Isso é resignação. Aceitação, eu aceito que eu esteja viciado. Esse é meu problema. O que eu posso fazer a respeito? Como é que eu posso me desviciar, se é que existe essa palavra? Aí ele vai procurar algum tipo de tratamento, algum tipo de aconselhamento para abandonar. Então, a resignação te perpetua naquela situação infeliz. A aceitação te dá ânimo para você dar um passo para fora daquela situação. Até porque a gente só pode mudar aquilo que a gente aceita. Se você não aceita que tem um problema, você não tem como mudar. Tanto é que nos Alcoólatros Anônimos, a primeira coisa que você tem que assumir na frente de todo mundo que você tem um problema com álcool e não tem domínio sobre isso. Exatamente. Ok. Odilon, diz o Zen Budismo, se você entende, as coisas são como são, mas se você não entende, as coisas são como são também. Não tem como mudar, amigo. Não tem. O que é o que é. É o que é. Meu querido Rolf. Rolf, qual é a conclusão que você tira da nossa conversa de hoje, Rolf? Não sei se tem uma conclusão. Eu acho que todo dia a gente... É uma caminhada. Eu acho que a gente não tem... O mesmo homem não se banha no mesmo rio 2 vezes. Então, qualquer conclusão amanhã pode estar outra já. Que eu já aprendi tanta coisa que eu já mudei. Qual seria 3 dicas, então, sobre resignação e aceitação? Não brigue contra a realidade. Você vai perder 100% das lutas. É o que é porque tinha que ser. Deveria ter sido diferente. O mundo não está para fazer a nossa vontade. O universo é diferente. A não ser que você tenha nascido, recebeu a certidão de nascimento e está lá uma cláusula lá. Você não vai atravessar problemas durante a tua vida. Como ninguém recebeu, eu acredito, por que exigir esse tipo de um mar de rosas, esquecer os espinhos? As pessoas
fazem essas bobagens, que o mundo não gira de acordo com a vontade dela. Deixa de ser presunçoso. Coisas ruins acontecem o tempo todo a todo mundo, independente de você ser boa pessoa ou não. O universo é indiferente, é moralmente cego. Não tem sentido uma criança ter leucemia ou câncer. Não tem sentido algum. Tem que aceitar essa realidade. O universo não é justo. Ah, estou sendo castigado porque eu fiz isso ou aquilo. É uma opinião muito, muito distorcida. Então, essa seria uma orientação. Entender que a aceitação incondicional é a irmã gêmea da paz de espírito. Quando você aceita tudo que acontece tal como acontece, não exigindo que tivesse sido diferente, você está em paz, ainda que não esteja satisfeito. Isso é bem possível. E o doutor Luiz terceira... Sim. Colocou muito bem aí, inclusive no campo da ciência, a explicação, tudo, mas até mesmo na própria Bíblia Sagrada tem lá um trecho que diz isso: no mundo tereis aflições. Então, não se desespere e saiba identificar o que é a aceitação e a resignação na sua vida. Eu que agradeço. O meu abraço é para o Luiz, que ajudou nisso aqui, que é o livro que eu falei, que ele fez gentilmente o prefácio.